Olá, meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos ouve, a você que nos acompanha, a você que pela primeira vez chega a este canal. Queridos, eu quero cumprimentar a você, toda a sua casa, toda a sua família, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz venha habitar, que esta paz venha continuar, venha permanecer em nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Deus abençoe você. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 32, está escrito: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Queridos, eu quero louvar a Deus pela sua preciosa, maravilhosa companhia. A você que tem tirado minutos e segundos de seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus, que Deus te recompense e te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amados, o texto em que lemos nos fala de confessar. Louvado seja Deus. Para servir a Deus, para andar nos caminhos do Senhor, para ter o nosso nome escrito no livro da vida, é necessário que haja uma confissão. Louvado seja Deus. É necessário que o cristão, que o ser humano, confesse a Jesus. Louvado seja Deus. Muitas pessoas não atentam para isso. Eu sei que a nossa consciência, ela nos acusa e nos absolve. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos conta que se a nossa consciência não nos acusa, nós temos paz conosco. Mas muitas pessoas estão hoje depressivas, muitas pessoas estão vivendo sem paz, estão vivendo sem tranquilidade na vida, porque às vezes cometeram algum deslize, alguma falha, e não tiveram a humildade de confessar. Louvado seja o nome do Senhor. E é necessário que haja confissão, é necessário que haja em nós fidelidade, porque no momento que você confessa, você está sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E no momento que você confessa, você tem a sua consciência liberada, tranquila, sem nenhum tipo de acusação. Porque eu sempre digo e quero voltar a repetir, um dos maiores tribunais é a nossa consciência. Ela nos absolve e ela nos acusa. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto em que lemos nesta oportunidade nos mostra o tanto quanto é necessário confessarmos para que temos o nosso nome escrito no livro da vida. E por que eu preciso, irmão Lucivaldo, confessar diante dos homens? Quando você enfrenta um processo, quando você vai tirar um documento qualquer, louvado seja o nome do Senhor, você precisa de testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai firmar uma aliança conjugal com alguém, você precisa de um testemunho ou de umas testemunhas. Do mesmo jeito, queridos, é para servirmos a Deus. Por que que o texto nos manda confessar diante dos homens? É para que as pessoas sirvam de testemunhas ocular
de que um dia nós nos entregamos a Cristo. É para que eles saibam que um dia nós confessamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Por isso, meus amados, que o texto nos manda confessar, e ao culto não. O texto nos manda confessar diante dos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Pois foi o próprio Jesus quem disse. Ele ainda disse em Romanos, capítulo de número 10 e versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Para você ter o nome escrito no livro da vida, é necessário, é preciso que haja uma confissão. É necessário que haja uma confissão. Louvado seja Deus. Pois, meus amados, o versículo em que lemos, de Mateus, capítulo de número 10, nos manda que confessamos a Jesus diante dos homens, para que, naquele grande dia, louvado seja o nome do Senhor, Ele também nos confesse diante do Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você recebe do Senhor esta confissão, quando você recebe do Senhor, louvado seja Deus, ou quando você confessa a Ele, melhor dizendo, louvado seja o nome do Senhor, Ele escreverá o seu nome no livro da vida e também confessará o seu nome diante do seu Pai que está no céu. Veja que o próprio Jesus nos manda que haja uma confissão, que haja uma confissão de algo que nós cometemos, onde o nosso nome é escrito, exposto perante os homens a Jesus, para que a gente possa alcançar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Pois eu quero ainda continuar nesta oportunidade, dizendo a você que o processo da salvação, ele é algo que é necessário na vida do cristão. Bendito seja Deus. Pois, quando nós confessamos, nós temos os nossos pecados perdoados. Perdoados. Não existe mais nenhuma condenação contra nós. Quando nós confessamos os nossos pecados, o nosso nome é escrito no livro da vida e o velho nome será lançado no mar do esquecimento. Ou nossos pecados serão lançados no mar do esquecimento e Jesus não se lembra mais de quem nós éramos no passado. Hoje, quando nós confessamos, nós recebemos o título de cidadão do céu. Que o velho homem, que a velha mulher, que a velha natureza não deve mais reinar em nós, porque somos nova criatura. Louvado seja Deus. Agora, para você receber, para você ser esta nova criatura, para você ser esta nova pessoa, é preciso que você confesse a Jesus. Porque no momento que você confessar, você terá os seus pecados apagados do livro da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. E o adversário das nossas almas, ele maquina, ele projeta, ele luta para que você não confesse o nome do Senhor. Ele arma todo tipo de estratégia, todo tipo de argumento. Ele planeja, ele maquina para que você não confesse o nome de Jesus.
porque ele sabe que no momento em que você confessar, no momento em que você se entrega a Cristo, no momento que você faz a sua declaração em público, ele sabe que ele está perdendo mais uma vida, mais uma alma. Queridos, eu quero, nesta oportunidade, dizer a você que não perca tempo de confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Muitas pessoas, a gente prega o Evangelho, explica para ele acerca do amor de Deus e que é necessário ele confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e o argumento de muitas pessoas: eu creio em Deus desde que eu nasci. Eu sou filho de Deus desde que eu nasci. Não é necessário eu confessar ao Senhor como meu Salvador, porque eu já sou de Deus. Louvado seja Deus. Queridos, isso é um pensamento negativo. Isso é uma estratégia do próprio Satanás, querendo que você fique aprisionado neste pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você fique aprisionado diante do seu psicológico, que você não consegue, ele não quer que você dê um passo para Cristo. Louvado seja Deus. Então ele aprisiona muitas pessoas com este argumento. Quando todos nós acreditamos em Deus, todo ser humano, se você for falar de Deus para ele, por mais que ele diga que não acredita, mas ele acredita sim em Deus. Ele sabe que Deus existe. Ele sabe da existência de Deus. Por mais que ele tente negar a divindade de Deus, ele sabe que ele só existe, só está vivo, porque Deus tem sido misericordioso. Ele sabe perfeitamente. Porém, para ser salvo, para se tornar um filho de Deus, é necessário que haja uma confissão. É necessário que o ser humano se disponha da sua velha natureza. É necessário que o ser humano confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia. Não se deve ir contra a palavra de Deus. A palavra de Deus, queridos, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é justa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o texto nos diz, ou nos deixa claro o texto que lemos. Louvado seja o nome do Senhor. Que para recebermos o perdão, para ter o título de filho de Deus, é necessário que haja uma confissão para termos a nossa identidade, o nosso documento registrado no céu, o nosso nome escrito no cartório celestial. É necessário que haja uma confissão. Bendito seja Deus. Olha o que diz o texto, eu quero ler mais uma vez. Portanto, todo, sem fazer acepção de pessoa, portanto, todo aquele que me confessar, criança, jovem, adolescente, senhores, senhoras, ancião, brasileiro, asiático, todas as nações, todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Para alcançar a salvação é necessário confessar diante dos homens, para que também Jesus o confesse diante do Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, é necessário confessarmos a Cristo para sermos salvos, livres da condenação do pecado.
Eu quero deixar esta rápida e breve meditação para você, que você medite nessas palavras. Que você que está passando pelo processo e alguém chega para você e acha e diz a você que não é necessário confessar, esse alguém não está sendo fiel para contigo. E para ser salvo é necessário que haja uma confissão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.